Olá, amigo, olá, amiga. Bom, estou fazendo aqui um segundo momento dessa aula, né? No caso, vou acabar fazendo a regravação dessa aula por um compromisso público que eu fiz com você de te entregar o meu 200%. Eu dei essa aula já, fiz uma transmissão e a transmissão, por algum motivo aparente, não funcionou. Depois de 1 hora de aula, simplesmente a plataforma subiu apenas 1 minuto e 4 segundos. Então, por isso e pelo compromisso que eu tenho com você, eu estou refazendo essa aula, tá? Então, saiba que aqui eu vou dar meu 200%, como se eu nunca tivesse feito essa aula, e nós estaremos juntos aqui pelo compromisso que eu fiz com você, tá? Fique tranquilo, você não vai perder absolutamente nada de conteúdo. Eu vou então refazer essa aula para que você tenha o melhor conteúdo possível. E de cara, eu gostaria de te dizer que é um prazer ter você aqui comigo. Eu fico muito honrado de poder ter a sua presença aqui. Antes de mais nada, para que você possa aproveitar essa aula da melhor maneira possível, normalmente eu faço ela e finalizo até às 21 horas. Nesse caso, eu farei diferente, porque até a gravação eu deixo somente até sexta-feira, às 23h59. Nesse caso, eu estou subindo essa aula na quinta-feira. Ela vai ficar até a próxima sexta-feira no ar, tá? Então vocês vão ter uma semana inteira para revisitar esse conteúdo. Dito isso, vamos iniciar a aula, porque de fato nós já perdemos tempo e provavelmente eu já até perdi o time, visto que você se preparou para estar comigo às 20 horas da quinta-feira. Bom, seguimos. Esse é o meu melhor. Bom, o meu nome é Gustavo Ian, tenho 23 anos, sou formado em administração, reconhecido e pós-graduado internacionalmente em gestão de pessoas e negócios e atualmente tenho a minha outra formação, que ainda está em curso, de neurociência aplicada ao desenvolvimento pessoal / comportamental, tá? Desenvolvimento humano, no caso, e não pessoal. Eu falo pessoal porque somos seres humanos, né? Então, neste conteúdo, nesta palestra, nós falaremos sobre a fórmula para alta performance, não é isso? Então, qual que é a fórmula para alta performance? Gustavo, existe uma fórmula? Bom, aqui eu vou te dar, na verdade, a minha fórmula, tá? De como eu faço. E lembre-se, cada um funciona de um jeito. E como eu gosto de dizer sempre, as pessoas elas são complexas, embora sejam simples. São pessoas que são holísticas, precisam ser vistas de um ponto de vista holístico e um ponto de vista de um prisma, obviamente, nutricional, desenvolvimento pessoal, sono, enfim, por aí vai. O que é importante nós sabermos? Para iniciar essa aula, eu preciso que você entenda o conceito de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade, Gustavo? De uma forma simplista, eu conceituarei didaticamente da seguinte maneira. É a capacidade que seu cérebro tem de se moldar aos teus hábitos, comportamentos. É assim que eu vou definir com você a neuroplasticidade. Eu gosto sempre de dizer, e quero que você faça um trabalho imaginativo agora, de que você está num campo de futebol. Se você começa num campo de futebol a fazer um único caminho, você sempre faz um único caminho para atravessar o campo, você começa a fazer o quê? Enfraquecer as raízes daquela planta. Consequentemente, uma hora ela vai morrer. Você já deve ter visto isso em algum caminho de roça que você passou, algo nesse sentido. Assim é
as tuas conexões neurais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso na prática? O seu cérebro funciona dessa mesma forma. Se você tem um hábito há 21 anos de dormir cedo, você consequentemente sentirá sono cedo. Se você tem um hábito de fumar, você fortaleceu tanto aquela conexão neural que você terá dificuldade em não fumar. Você sentirá dificuldades em parar de fumar. Por quê? Porque você fortaleceu o seu cérebro durante anos para fazer um caminho e de repente você quer parar. Então assim funciona o seu cérebro, tá? A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro se moldar aos seus hábitos e comportamentos. Isso você pode ir para o lado positivo ou para o lado negativo. Veja que você pode trabalhar e treinar o seu cérebro, porque o seu cérebro ele é treinável através da neuroplasticidade, esse mesmo conceito, ele pode ser treinável, tanto para bons comportamentos como para péssimos comportamentos. A qualidade desse treinamento, quem vai dar é você. Perfeito? Dito isso, nós precisamos começar a entrar aqui agora em alguns conceitos muito relevantes. Dentre eles, por exemplo, o estresse. Quando a gente fala de alta performance, é importante entendermos sobre o estresse. O estresse por si só, ele não é nem positivo e nem negativo. O estresse é somente o estresse, algo neutro. O que torna ele positivo ou negativo? O que torna o estresse positivo ou negativo é a gestão de estresse que você faz. A gestão desse estresse. E aí você tem vários âmbitos, gestão de tempo, você tem definição clara de prioridades, por exemplo. Inclusive, eu preciso te dizer, nós teremos um evento em março sobre gestão do tempo. Caso você queira se inscrever, primeiro link na biodescrição do meu Instagram, @GustavoIANN. Dito isso, é importante que você entenda que o estresse ele é positivo, ele é um catalisador. Aliás, o que seria da vida sem o estresse? Alguns dizem que ela seria um eterno tédio. Inclusive, é algo que a inteligência artificial já tem começado a trabalhar a gestão do ócio, né? Nós daqui a pouco vamos precisar fazer a gestão do ócio. Por quê? Porque todas as tarefas estarão automatizadas. Então é importante que você entenda que o estresse ele é importante não somente para o seu desenvolvimento pessoal, mas um exemplo claro disso é na musculação, por exemplo. Quando você está ali na musculação, perceba que você estressa o seu músculo com o tempo de descanso adequado e ele se fortalece, ele cresce. Assim funciona você. Então o estresse ele é sim positivo, tá? A gestão do estresse, a forma como você vai gerir o estresse é que vai determinar se ele vai te causar doenças ou se ele vai te impulsionar. Maravilha? Show? Para a gente seguir, é importante que você entenda alguns detalhes neurocientíficos muito relevantes. Eu gosto sempre de tratar a neurociência aqui conosco. Então, quais são, por exemplo, os 3 principais neurotransmissores quando a gente fala de alta performance? Primeiro, o principal, o que você mais ouve e é natural. A dopamina. A dopamina, diga-se de passagem, não está relacionada apenas à recompensa, mas à projeção de recompensa. Olha que interessante. Ou seja, o meu cérebro ele não consegue distanciar, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, o bel entendimento de que aquilo ocorreu mentalmente no palco de minha mente significa que ali eu já tenho um neurotransmissor da dopamina.
por exemplo. Porque ele está relacionado à recompensa ou à expectativa de recompensa no cérebro. Perfeito? Nós temos outros dois neurotransmissores, são eles a serotonina, tá? E temos também a acetilcolina. A acetilcolina é responsável, por exemplo, pelo foco e a atenção. Então você tem um foco atencional. Um foco intencional. Um exemplo disso é quando você tem pessoas falando por detrás, você não prestou atenção na conversa, mas se alguém falar o seu nome, você, alguém falou meu nome, e assim você consegue se conectar, porque o seu cérebro ele tem foco intencional, tá? E você pode treinar esse foco intencional. Olha que bacana. O nosso cérebro ele é treinável. Olha que lindo que é o corpo humano. Maravilha, não é? Então, e nós temos também a serotonina. A serotonina comumente está ligada à regulação de humor, tá? Ela também está relacionada à calma, que está justamente ali na regulação do humor. Então, quando você trabalha a sua serotonina, você começa a ficar mais calmo. Uma prática comum para você trabalhar é o mindset, ou mindfulness, que é a atenção plena. Por que esse exercício ele é tão recomendado? Porque você traz à sua mente um estado de relaxamento, um estado presente, com grounding, por exemplo, que é uma outra ferramenta, é você trazer a sua atenção plena para o presente. Olha que bênção, não é mesmo? Então, você tem esses 3 neurotransmissores que são importantes você entender, tá? Quando nós vamos iniciar agora a parte de alta performance. Quando nós falamos de alta performance, é importante que você entenda que nós temos 3 prismas essenciais para a gente trabalhar aqui. São eles: corpo, mente e quando eu trabalho a parte de espírito, eu quero que você entenda como propósito, especialmente se você é uma pessoa que não tem algo relacionado à religião, tá? E mesmo os que têm algo relacionado à religião, entenda como propósito. Perfeito? Então, o que é importante? Nós temos 3 áreas importantes para a gente trabalhar no alta performance: corpo, mente e espírito, ou propósito. Vamos começar com o corpo, tá? Vamos começar com o corpo. O que é importante você trabalhar no seu corpo, por exemplo? É importante que você perceba que o seu corpo ele é holístico novamente. Você tem ali a nutrição, e nós tivemos ainda essa semana o nosso querido amigo André falando da parte nutricional. É por isso que é importante você estar acompanhando esse canal. Então nós tivemos aí sim a parte nutricional sendo abrangida, e cada vez mais eu vou trazer profissionais de áreas correlatas para que nós possamos nos desenvolver. E aí nós temos na nutrição essa importância para o nosso corpo. Gustavo, qual a importância de fato da nutrição? Uma gestão de energia. Inclusive, dizem por aí que as boas dietas têm proteína, só que tem uma banalização cabal do carboidrato. Muito se vê uma banalização do carboidrato. E nós vimos que o carboidrato ele é fonte de energia. Nós tivemos essa aula aqui essa semana. Então, o carboidrato, por exemplo, ele é importante para que você tenha um pico de energia. Lembre-se que você precisa fazer uma excelente gestão enérgica ao longo do seu dia para que você entre em alta performance. Perfeito? Então, entenda isso. O sono, por exemplo, faz parte da sua gestão de energia. Falaremos um pouco mais sobre o sono à frente. Nós temos então ali na nutrição
essa parte. O que é importante você saber? Primeiro, você tem uma dieta nutricionalmente equilibrada. Segundo, você ter o acompanhamento desse profissional, né? Até porque sem o acompanhamento, provavelmente você não vai ter a primeira parte, que é a dieta equilibrada. Todavia, é importante que você entenda na parte nutricional que tem a ver com o seu corpo, tá? E quando a gente fala de corpo, é importante também a gente fazer um link com exercícios físicos, porque você não entra em alta performance, e eu digo isso aqui já entrando na parte mental, de saúde mental, não existe, escute bem o que eu estou te dizendo, não existe saúde mental sem exercícios físicos. Os impactos dos exercícios físicos no cérebro são extremamente positivos. Eu poderia citar diversos, mas você já sabe a maior parte deles e eu vou poupar o nosso tempo aqui. Diga-se de passagem, ainda no seu corpo é importante então que você tenha um entendimento dos exercícios físicos para o seu autodesenvolvimento e para que você atinja a alta performance. Show? Trabalhamos, pessoal, até aqui então a parte do corpo. Vamos entrar agora na parte da mente. Quando a gente fala da parte da mente, veja que na parte mental é importante que você tenha uma atenção ao sono. E quando nós falamos do sono, e aqui veja que eu estou trazendo apenas alguns pequenos detalhes que você pode ajustar, porque se você for resolver fazer tudo, dificilmente você vai conseguir fazer algo. Então, foque em pequenos passos. Assim a neurociência nos ensina, né? Até porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia e a projeção futura, quanto mais distante, mais difícil é para nosso cérebro chegar até lá. Então, pequenos passos. Primeiro passo, ajustar o seu sono no que tange a sua mente, tá? Ajustar o seu sono. Olha que passo a passo simples. Sono, nutrição e exercício físico até aqui. Quando a gente fala do sono, qual a importância do sono? Eu vou te trazer alguns detalhes aqui que talvez você não saiba. É no sono que nós consolidamos as memórias. É no sono que nós temos uma regulação do humor, por exemplo. Experimente não dormir e ir para o trabalho. Realmente é um desafio você se manter equilibrado. Por quê? Porque você não fez um sono, você não teve um sono adequado. Então veja que a importância do sono, ela é latente. Perfeito? Inclusive, uma curiosidade, é mais importante você acordar todos os dias no mesmo horário do que você dormir no mesmo horário. Inclusive, nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, dificilmente você acaba dormindo no mesmo horário. Mas é importante, eu quero trazer aqui, que para você melhorar o seu sono, veja e faça uma higiene do sono. 1 hora antes de dormir, saia de perto das telas azuis. O que seriam as telas azuis? Televisão, celular, tablet, computador. Isso tudo prejudica o seu sono, visto que o nosso cérebro ele é primitivo. O seu cérebro ele é primitivo. E o que acontecia antigamente? Antes da invenção da luz, no breu escuro, o que acontecia? As pessoas acendiam uma fogueira para que pudessem visualizar. E a chama ela é amarela. Então a luz amarela, ela traz essa paz. Ela auxilia no sono. E quanto mais escuro for, melhor o seu sono. Então veja a qualidade do seu sono. Perfeito? Maravilha? Então até aqui nós estamos alinhados. Trabalhamos o seu corpo, a sua mente. Agora vamos ao seu propósito. O que é importante você saber no propósito? Primeiro que nós nos motivamos, é mais fácil nós tomarmos ação se nós tivermos um propósito. Quando nós falamos de propósito, por exemplo, é extremamente relevante que você saiba onde você está indo. Somente assim você terá uma projeção melhor
de comportamento, tá? Por quê? Porque uma vez que eu sei onde eu estou e onde eu quero estar, é mais fácil de eu elaborar estratégias claras. Dentro dessas estratégias, você pode, por exemplo, trabalhar o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento é de extrema relevância e no meu perfil no Instagram, @GustavoIANN, você consegue ter um conteúdo relevante referente ao autoconhecimento. Nos acompanhe lá que você vai ter um excelente conteúdo. Bom, voltando. É extremamente importante, por exemplo, você adotar a metodologia SMART. O que é a metodologia SMART, Gustavo? É basicamente um acrônimo, né? O SMART, SMART, diz respeito a S de específico. Específico, o seu cérebro ele gosta de específico. É um foco intencional que você vai estar desenvolvendo. M de mensurável. Então, você precisa conseguir medir o seu progresso, saber o seu estado atual e o seu estado desejado. O A de atingível, para você não se frustrar, não ter um problema de frustração, porque uma vez que você entrar no ciclo de frustração, lembre-se, o seu cérebro ele evita a dor. Por isso você procrastina, por exemplo. Seu cérebro ele evita a dor, por isso você procrastina. Fuja do ciclo da frustração. Em terceiro lugar, em quarto lugar, o R de relevante. Ou seja, essa meta ela precisa ser relevante para você. Aquilo que faz sentido para você, talvez não faça sentido para mim. Nós percebemos isso, por exemplo, quando nós vamos comprar um produto. Eu, por exemplo, trabalho com o celular. Trabalho com as mídias digitais. Para mim é importante ter um celular com uma excelente câmera. É relevante isso para mim. Para você que só faz uma viagem uma vez no ano, 2, 3 viagens, tira poucas fotos, raramente faz sentido que você tenha um celular com uma câmera excepcional. Porque não faz sentido, não é relevante para a tua situação. Perfeito? Então, por último, o quinto é temporal. Essa meta ela precisa ter uma data de início e precisa ter uma data de fim para que você tenha um desenvolvimento, tá? De forma inteligente. Então, pessoal, até aqui nós trabalhamos corpo, mente e propósito ou espírito. Maravilha? O que eu quero que você entenda aqui? Nós temos algumas formas de trabalhar, tá? Essa intencionalidade, mas a fórmula não está em corpo, mente e propósito. A fórmula está justamente aqui, que é o quê? Primeiro, aqui são quatro passos dessa fórmula. Primeiro, mindset. Muito se ouve falar do mindset fixo e o mindset de crescimento. De fato, o que acontece são mindset fixo. Você tem pensamentos ali disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? Pensamentos que te paralisam, são caracteristicamente negativos. Um exemplo pode ser, por exemplo, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Isso é um pensamento disfuncional de paralisação, extremamente negativo. O que seria o pensamento do mindset de crescimento? Que tecnicamente é um pensamento funcional. Eu vou dar o meu melhor com aquilo que eu tenho e darei, mesmo sem experiência, o meu melhor e aprenderei com essa situação. Isso é um mindset de crescimento ou um mindset com um pensamento funcional alinhado, tá? Inclusive aqui no canal você tem vídeo, por exemplo, de reestruturação cognitiva, que a gente entra nesse assunto. Seguimos. O segundo ponto, que é muito importante nessa fórmula que a gente está trabalhando, é o quê? Gestão da energia. Lembre-se que quando a gente fala da gestão da energia, você vai trabalhar essa gestão da energia juntamente com o terceiro ponto, que é o quê?
Metas claras. Por quê? Porque se eu entendo sobre gestão de energia, eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa que funciona melhor na parte da manhã. Eu não vou colocar as atividades mais complexas no período da tarde, se eu funciono melhor de manhã. Eu posso gerenciar essa energia como sono. Diga-se de passagem, o sono depois do almoço, em 20 minutinhos, ele faz bem. Carboidrato, como a gente viu na alimentação, é uma forma de eu, por exemplo, auxiliar a gestão da minha energia para determinadas atividades. E entrar, por exemplo, no estado de flow. O que é o estado de flow? É um período em que você está ali na sua máxima capacidade mental, desempenhando determinada atividade. Show? Então, primeiro ponto, mindset. Da fórmula. Primeiro ponto, mindset. Segundo ponto, gestão de energia. Terceiro ponto, muito, muito importante. Metas claras e bem definidas. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Isso para tudo, tá? Quando a gente fala da alta performance, é importante que você tenha ali um prisma do lado financeiro, um prisma do lado familiar, um prisma do lado pessoal. Então, assim, você tem ali a roda da vida, que é inclusive uma ferramenta pública, você pode pesquisar na internet, roda da vida, que você vai entender ali como sua vida ela é ampla, né? Então, perceba que a gestão da energia, juntamente com metas claras e um mindset positivo, um mindset de crescimento, com pensamentos funcionais, eles vão te auxiliar na sua caminhada. Beleza? Um outro mito que a gente precisa desconstruir. 21 dias para eu reestruturar e criar novos hábitos. Existe isso? Sim, pode, de fato, você pode ter um desenvolvimento disso, tá? Mas a gente vai entrar no quarto ponto agora e você vai entender que o quarto ponto é resiliência / disciplina. Você precisa ser resiliente e disciplinado para desenvolver novos hábitos. E aqui a gente entra na gestão do tédio, que em alguns momentos é entediante, é enfadonho você ter que fazer algo que você não quer. Veja que se você mudou sua mentalidade, tem uma boa gestão de energia, a chance de você aumentar a tua desenvolver melhor, melhorar a sua resiliência e a sua disciplina é muito maior, porque você tem um mindset alinhado, você tem metas claras e uma gestão de energia. Olha, você tem 3 pontos relevantes que vão te ajudar, por exemplo, a ser uma pessoa mais resiliente. Vamos para a prática. Existe essa mudança em 21 dias? Existe, pode existir sim. Mas é muito importante que você entenda que um comportamento que você tem há 21 anos, ele precisa ser descontinuado. Se for pensar algo negativo, obviamente. E lembra lá da neuroplasticidade, lá no início da aula, em que eu falei do lote, do campo de futebol? Se você caminhou 21 anos naquela direção, é necessário que você saia daquela direção e inicie uma outra. Só que para você iniciar, a grama está verdinha nesse novo caminho. Então você precisa passar ali mais vezes, mais vezes, mais vezes. Para algumas pessoas, 21 dias é necessário. Para outras, 1 ano. Para outras, 6 meses. Para outras, 8 meses. Vai de pessoa para pessoa. E aí, enquanto você fortalece um novo caminho, vai tirando a grama, vai podando, vai matando aquela tiririca, etc., o outro lado que você sempre fortaleceu, ele vai crescendo, vai criando raiz de novo, vai não sei o quê. Então ele vai desenvolvendo, mata ele de novo. Entenda que é assim que o seu cérebro funciona. A fórmula, ela não é mágica, mas ela é real. Perfeito?
Pessoal, aqui está o conteúdo. Aqui está a chave. Espero que você entenda a relevância desse conteúdo para a sua vida. De verdade, valeu a pena ficar até aqui? Valeu a pena, mesmo com todas essas complicações, ter visto esse vídeo? Por favor, se valeu a pena, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vai ser um prazer a gente poder discutir, eu poder contribuir com a sua vida e você poder contribuir com a minha. Tenho certeza que faz muito, muito sentido, se esse conteúdo é relevante para você, que você se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que você ama. Um forte abraço, foi um prazer inenarrável te servir durante esses minutos. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.